Ontem nós nos reunimos para celebrar a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, da Santa Missa, o novo mandamento do amor, e vimos que na última ceia Jesus antecipou o seu sacrifício no altar da cruz de maneira incruenta. Ele deu a sua vida no altar da Santa Missa. Aquilo que ele faria na Sexta-feira Santa, ele fez na Quinta-feira Santa. Ele antecipou a sua entrega, o seu sacrifício, a sua doação, derramando-se como oferta agradável a Deus, como sacrifício agradável a Deus no altar da Santa Missa. E hoje, no altar da cruz, Jesus se entrega de maneira cruenta. E nós ouvimos aqui no relato da paixão segundo João, como foi cruenta, como foi dolorosa a paixão do nosso Senhor, como eles maltrataram, como eles desprezaram, zombaram do nosso Senhor. Não bastava matar, era preciso humilhar, desprezar, fazer pouco caso. Era preciso agir com ironia, com sarcasmo. Era preciso debochar do Senhor. Não bastava a pena capital, era preciso deixá-lo no chão antes de matá-lo. E o que nós ouvimos aqui no relato da paixão, para as pessoas que não têm fé, pode ser o relato de uma tragédia, o relato de uma morte cruel, uma loucura ou um escândalo, como nos ensina a palavra de Deus. A cruz de Cristo é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Para quem não tem fé, pode ter sido apenas mais uma morte. Mas nós sabemos que esse trágico cenário da Santa Cruz e do Calvário, na verdade, nos revela algo muito maior, muito superior. Revela o amor infinito de Deus por cada um de nós. Revela que Jesus, de fato, veio para provar que nos ama. E nos ama até as últimas consequências. Nós podemos dizer com toda certeza, não existe na vida de Cristo um momento em que Ele tenha mais nos amado ou menos nos amado. O seu amor é constante, é infinito, é por igual. Mas na cruz nós vemos esse amor ser levado até as últimas consequências. Para aqueles que têm fé, aquilo que nós acabamos de ouvir no relato da paixão é um relato de amor, não um relato de tragédia, de decepção, de humilhação, mas um relato de amor. O amor de Deus pela humanidade, por cada um de nós. São Tomás de Aquino fala de maneira perfeita sobre a paixão de Jesus Cristo, e eu queria trazer aqui alguns aspectos da sua reflexão a respeito da paixão, da crucifixão, daquilo que Jesus sofreu. Alguns aspectos, alguns pontos que estão na Suma Teológica. A primeira pergunta que nós podemos fazer é que, se Cristo sofreu por uma necessidade absoluta, se Cristo sofreu porque não tinha outro jeito, ou se Ele sofreu porque era necessário para nós recebermos esse derramamento do seu amor, do seu sacrifício e da sua entrega. Evidentemente, Deus não obrigou Jesus a sofrer por compulsão. Ele não foi, embora estivesse amarrado, embora estivesse com algemas, com cordas, ele não foi amarrado. Ele não foi porque não quis ir para a cruz. E é por isso que ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Deus não obrigou Jesus a morrer na cruz.
mas ele quis que Jesus morresse na cruz, porque fazia parte do seu plano de salvação. Ele quis que Jesus fosse obediente, fosse fiel até as últimas consequências. Cristo sofreu voluntariamente, por amor ao Pai, por amor a cada um de nós. É importante a gente entender que a paixão foi necessária para alcançar um propósito, um fim determinado. E qual é o propósito da paixão? Por que ela foi necessária? Foi necessária porque através dela nós conseguimos a salvação. Era necessário que fôssemos redimidos para alcançarmos a vida eterna. Foi necessária porque nela se mostrou também, ou se revelou toda a glória de Cristo. Foi necessária para a glória de Cristo. O Pai quis que Jesus, na sua ressurreição, ou seja, no seu triunfo sobre o pecado e a morte, ele fosse glorificado. Pela humilhação e pela obediência da cruz, Cristo mereceu a exaltação e a glória da ressurreição. Foi necessária a morte de Cristo, porque através dela se cumpriu o plano de Deus que estava nas Escrituras. A paixão de Cristo já estava prefigurada no Antigo Testamento e foi anunciada pelos profetas, como nós ouvimos na primeira leitura, como nós cantamos nos Salmos. Por isso era necessário que se cumprisse o que Deus havia determinado. O segundo ponto que São Tomás de Aquino traz na Suma Teológica a respeito da paixão de Cristo é uma pergunta que nós podemos fazer. Deus poderia ter salvado a humanidade de outro modo? Porque para ele nada é impossível. Ele poderia ter escolhido uma outra maneira de nos salvar, sem dor, sem sacrifício, sem a encarnação? Ele poderia, porque ele é Deus, ele é onipotente, ele pode tudo. Porém, uma vez que Deus já havia previsto e querido a paixão de Cristo como caminho de redenção, então dentro deste plano não era possível que a salvação acontecesse de outra forma. Ou seja, em si mesma, outra forma de salvação era possível, porque para Deus nada é impossível. Mas considerando a vontade e a providência de Deus já estabelecidas desde o Antigo Testamento, e podemos dizer, desde toda a eternidade, a paixão de Cristo tornou-se o meio necessário para a nossa salvação. Uma terceira lição que São Tomás traz para nós na Suma Teológica é também uma outra pergunta. A paixão de Cristo foi o meio mais conveniente e perfeito para a nossa salvação? Ele diz que sim, porque ela não apenas nos libertou do pecado, mas trouxe muitos outros bens. Ela foi a forma mais adequada, porque na paixão de Cristo, Deus revela o seu grande amor por nós. Pela cruz, nós conhecemos o quanto Deus nos ama. E a gente só conhece se uma pessoa nos ama se ela é capaz de se sacrificar por mim. Uma pessoa que não se sacrifica, não ama. E por isso aqueles namoros, aqueles romances dos jovens, que às vezes acabam em pizza, acabam justamente porque não há amor verdadeiro, não há sacrifício, não há a decisão de se entregar, não há a decisão de sofrer dores, sejam quais forem, para manter aquele relacionamento, porque eu amo a pessoa com quem eu estou namorando ou com a qual eu me casei. Além disso, a paixão de Cristo foi adequada para a nossa salvação, conveniente, porque
através dela, Deus oferece um exemplo de virtude para todos nós. Cristo nos deixou um modelo de obediência, humildade, perseverança, justiça e amor no sofrimento. Quantas vezes o Evangelho nos ensina, nos conta que Jesus estava indo para Jerusalém, que ele estava a caminho de Jerusalém, sabendo de tudo o que iria acontecer. Ele perseverou, ele não fugiu da cruz, ele não fugiu dos perigos que o aguardavam. Jesus perseverou, ele teve constância na sua missão, foi obediente até a morte e aceitou ser humilhado, foi humilde. Além disso, a paixão de Cristo concede a cada um de nós a graça e a glória. A sua paixão não só perdoa os nossos pecados, mas também nos alcança a graça santificante, a esperança da vida eterna. A paixão de Cristo é força para nós, na nossa caminhada. Quando vocês vão se confessar, quando vocês procuram o sacerdote para contar os seus pecados e receber a absolvição, o que perdoa os pecados de vocês no confessionário, ou os nossos pecados, porque eu também confesso com frequência, é o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue de Cristo é invocado todas as vezes que o padre diz: e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A paixão de Cristo perdoa os nossos pecados, mas é também força para nós não pecarmos mais. Por isso, além de recorrermos a este sangue, de buscarmos este sangue no confessionário, temos que buscar também na Eucaristia, temos que buscar também na contemplação, na adoração, na meditação dos mistérios da paixão de Cristo. A paixão de Cristo nos fortalece. Ela afasta de nós o pecado, ela nos afasta do pecado. Saber que fomos comprados por alto preço nos obriga moralmente a viver em santidade. E infelizmente, queridos irmãos, ainda nós não tomamos consciência do preço que Jesus pagou para nos resgatar. Nós ainda não tomamos consciência de como foi alto o preço do nosso resgate. E é por isso que muitas vezes nós desprezamos esse sangue que nos redimiu. Muitas vezes nós pisamos no sangue que nos lavou. Nós viramos as costas para esse sacrifício, porque muitas vezes em nosso coração, em nossa mente, foi algo fácil, até mesmo simplório demais. Ele poderia de repente ter feito mais? Será que haveria algo a mais que Jesus poderia fazer para nos salvar? Será que ele poderia ter suportado mais dor para nos salvar? Para que nós não vivêssemos sob o peso dos nossos pecados, mas também sobre a ditadura deles. Muitas vezes falta em nós esta compreensão de como foi grande o sacrifício de Jesus. E é por isso que nós devemos, e eu digo mais uma vez, meditar sempre os mistérios da paixão do nosso Senhor. Por fim, São Tomás de Aquino nos ensina que a paixão de Cristo exalta a dignidade humana. Assim como o homem caiu, também pela humanidade de Cristo veio a vitória sobre o pecado, o demônio e a morte. Em Cristo, nós somos vitoriosos. Em Cristo, nós recuperamos a nossa dignidade de criaturas e adquirimos a dignidade de filhos de Deus. Um quarto ponto que nós podemos
meditar na Suma Teológica é que Cristo não precisou sofrer cada sofrimento humano em espécie, porque também alguns são incompatíveis entre si. Não seria possível, por exemplo, ele morrer afogado e queimado ao mesmo tempo. Mas a paixão de Cristo traz, de algum modo, todo o sofrimento humano. São Tomás nos explica como isso acontece. Primeiro, quanto às pessoas que o fizeram sofrer. Sofreu da parte de todos, dos judeus, dos gentios, dos homens, das mulheres, das autoridades, soldados, da multidão, dos seus amigos e conhecidos, como Judas e Pedro, que o negou 3 vezes. Além disso, Jesus sofreu todo o sofrimento humano quanto às formas do sofrimento que ele padeceu. Experimentou abandono, humilhação, perda da honra, insultos, despojamento das vestes, tristeza, medo, cansaço e dores físicas. Também quanto ao corpo e aos sentidos. Sofreu em todo o corpo. Na cabeça colocaram uma coroa de espinhos. Nas mãos e nos pés, pregos. No rosto, recebeu tapas e cusparadas. No corpo inteiro, inúmeros açoites. E ele também sofreu nos sentidos externos: tato, paladar, olfato, audição e visão. No tato, sofreu as dores físicas dos açoites, dos espinhos, dos cravos e das feridas abertas em todo o corpo. No paladar, experimentou o gosto amargo do fel e do vinagre que lhe deram na cruz. No olfato, padeceu no Calvário, lugar marcado pelo odor forte de sangue, suor e morte. Calvário, o lugar da caveira. Na audição, ouviu blasfêmias, zombarias, insultos, gritos da multidão e provocações dos soldados. Na visão, contemplou a dor de sua mãe, de João, o seu discípulo amado, e das santas mulheres, mas também viu a maldade daqueles que o condenaram. Por fim, queridos irmãos, São Tomás nos ensina que Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. E foi crucificado entre 2 ladrões por 2 razões principais. Os judeus tinham a intenção de humilhá-lo, colocando-o entre criminosos, para que parecesse culpado como eles. Porém, isso não diminuiu a sua glória. Pelo contrário, enquanto os ladrões quase não são lembrados, a cruz de Cristo é venerada no mundo inteiro. A segunda razão é que, através da crucifixão entre 2 ladrões, Deus manifestou mais uma vez a sua santíssima providência. Permitiu isso por um sentido profundo de salvação. Cristo tomou sobre si a condição dos pecadores, sendo contado entre os culpados para nos salvar. A cena da cruz prefigura o juízo final. Um ladrão à direita e o outro à esquerda simbolizam os salvos e os condenados. O bom ladrão, o mau ladrão. A cruz aparece como um tribunal, Cristo no centro como juiz. O ladrão arrependido é salvo, o outro se perde. Os 2 ladrões, queridos irmãos, representam toda a humanidade, dividida entre os que creem e os que rejeitam a Cristo.
também simbolizam aqueles que sofrem e se sacrificam por Cristo. Uns o fazem por amor a Deus e recebem recompensa, enquanto outros não vivem assim, mas buscam a glória humana. Por fim, diante desse amor, devemos tomar uma providência em nossa vida. A nossa vida não pode ser mais a mesma. Para que ficar se lamentando da falta de amor que nós temos às vezes em casa, na nossa vida, nas nossas amizades, no nosso trabalho, na igreja, na nossa história? Para que ficar se lamentando pela falta de amor? Se Deus fez tudo isso justamente para que você não se sentisse assim, para que você soubesse que não é assim. Ele deu a vida e derramou o sangue, não para você ficar se queixando de falta de amor. Não podemos pisar no sangue que nos redimiu. Esse sacrifício não pode ter sido em vão. Hoje, queridos irmãos, é dia de pensarmos em quanto Deus sofreu por nossos pecados, porque nós causamos aquelas feridas e aquele sofrimento. Aquelas dores foram causadas por minha culpa, minha tão grande culpa. Cada ferida, cada açoite, cada prego que colocaram em suas mãos, os seus pés, foram colocados ali por causa dos meus pecados e das minhas infidelidades. De fato, ele morreu por causa dos meus pecados, por minha culpa. Mas hoje é dia de, sobretudo, nós contemplarmos um Cristo que morreu por amor a nós. Não só morreu por causa de nós, mas por amor a nós. Feche seus olhos um instante. Todos, fechem os olhos. Eu te convido a entrar na cena do Calvário. E diante de tudo aquilo que nós meditamos, diante de tudo aquilo que nós vimos que Jesus fez por nós, para mostrar como nós somos queridos e amados por Deus, como somos importantes para Deus, como somos preciosos para Deus. Você está no Calvário. Contemple essa cena ao lado da Virgem Maria, do discípulo amado, das santas mulheres. Não do lado daqueles que se escandalizam, daqueles que pensam que é loucura se sacrificar pelos outros, que é loucura e burrice dar a vida pelos outros. Não fique do lado dessas pessoas, daqueles que zombam, daqueles que gritam palavras cruéis, impropérios contra o nosso Senhor. Fique do lado da Virgem Maria, do discípulo amado, das santas mulheres que olham aquela cena com dor no coração, mas com amor, com gratidão. Deixa esse cenário reavivar a chama do amor de Deus em seu coração. Chega de ficar parado na margem da história, lambendo as suas próprias feridas. A vida está passando, queridos irmãos. E nós, muitas vezes, não conseguimos caminhar no ritmo da vida, porque ficamos presos ao passado, às dores, às traições, às humilhações, aos traumas que carregamos. Olhe para Cristo e descubra ou redescubra esse amor que ninguém pode te dar, ninguém neste mundo pode te amar como Cristo te ama. Não só como Ele te amou, mas como Ele te ama. Agora, nesse momento, Ele está te amando, como te amou naquele dia no Calvário. Foi por você que Ele morreu.
Foi por você que Ele se entregou, para que você se sentisse e se soubesse amado por Deus. Esse amor puro, esse amor excelso, esse amor santo, esse amor gratuito, amor transbordante que pode tocar todos nós, preencher a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos afetos. Esse amor que pode satisfazer verdadeiramente a nossa sede, a nossa fome de amor. Sai desse chão. Sai dessa existência de cachorro que fica rodeando o próprio rabo, procurando morder o próprio rabo, não vai para frente, fica sempre rodeando as feridas, os traumas, as dores. Cristo te chama para viver com Ele uma verdadeira história de amor, ainda com seus olhos fechados. Dentro desse cenário da paixão, que é cenário de amor. Escute essa canção. Escute essa palavra que vem do próprio Deus. Mantenha os seus olhos fechados. Não desobedeça. Se esforce, se concentre para rezar. Escute o Senhor, que quer falar com você, ao seu coração. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Escute. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ainda olhando para a cruz de Cristo, lá na sua imaginação, veja cada ferida, veja cada machucado de Jesus. Olhe para a coroa de espinhos, seu rosto ensanguentado. Olhe para os seus ombros, marcados pelo peso da cruz. Olhe para o peito aberto de Jesus.
aquele coração que pulsou de amor a Deus, de amor pelos irmãos. Aquele coração cuja batida revelava o seu grande amor por nós, o seu carinho pelos irmãos. Olhe para esse peito aberto. Veja as costelas de Jesus abertas, os ossos aparecendo por conta dos açoites, da tortura que ele sofreu. Olhe para os joelhos de Jesus, machucados pelas quedas. Quantas quedas! Olhe para as mãos sagradas, as mãos que abençoaram, as mãos que acariciaram as pessoas, aquelas mãos que trouxeram conforto para tanta gente. Olhe para os pés de Jesus, pés ensanguentados, feridos, transpassados pelo prego, pés que caminharam ardentemente para anunciar o Evangelho, para trazer esperança para a vida das pessoas. Olhe para esses pés, estão ali pregados na cruz. Esses pés que foram ao encontro de multidões, mas também de pessoas esquecidas, rejeitadas, como o cego de Jericó, uma samaritana. Olha esses pés cansados que foram ao encontro da samaritana para trazer dignidade, a boa nova. Olhe para os pés de Jesus, feridos. Cada marca que Jesus traz no corpo, Nossa Senhora traz na alma. Ela está lá, sofrendo também, como mãe, vendo seu filho ser injustiçado, perseguido, condenado, maltratado. Ela sofre, ela é mãe, e ela está ali, nesse cenário, que ao mesmo tempo triste, tenebroso, porque revela a nossa crueldade, mas também é um cenário bonito, que revela o coração de Deus, o coração da Virgem Maria. A igreja nos ensina que a Virgem Maria quis estar ali, assim como Jesus quis estar ali, ela também quis, porque se era a vontade do Pai, deveria também ser a dela. Olhe para Jesus e para a Virgem Maria, contemple naquilo que você vê a sua vida, nas marcas que você vê as suas marcas, nas humilhações que você vê, as humilhações que você sofre, na pobreza de Jesus e da Virgem Maria, a sua pobreza, as chagas revelam as suas chagas, a dor
revela a sua dor. Olhe para Jesus, olhe para a Virgem Maria. E se sinta amado, verdadeiramente amado, amada. E também tome uma atitude de viver a partir de agora sob o peso desse amor. De viver a partir de agora não sob o peso do seu passado, dos seus traumas e feridas, daquilo que você não conquistou, daquilo que você não conseguiu fazer, daquilo que fizeram com você. Mas se propõe agora a viver sob o peso desse amor, esse jugo suave, esse fardo leve. Contemple na cruz de Cristo, a sua cruz, que Ele assumiu por amor a você. Eu sei bem o que me dizes, Ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. eu sei bem que tem sentido. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. escute. Ninguém te